Eu tenho no meu coração para falar para os irmãos hoje, durante o dia todo, sobre Jesus Cristo como a centralidade da fé, da vida, da existência. E eu quero começar lendo João capítulo 5. Quero que você abra sua Bíblia lá. Muito importante que você acompanhe com a leitura da Bíblia, que a gente faça isso junto. Vou ficar aqui bem pertinho de vocês. É importante que você anote suas dúvidas, é importante que a gente converse, troque bastante informação. Vamos fazer desse período aqui, nosso, um tempo de bastante interação, de pensamento. Eu quero aprofundar com os irmãos essas questões todas, tá bom? No João capítulo 5, a partir do versículo 31, Jesus Cristo está entrando em alguns debates. Na verdade, desde o João 4, você já encontra esses debates de Jesus a respeito da fé e da vida. Lá em João 4, ele está conversando com uma mulher de Samaria, que era o reino de Israel, o reino do norte, que havia se separado do reino do sul. E o pessoal do reino do norte dizia que adorava ao Deus também de Israel, mas de um jeito bastante diferente do pessoal do reino do sul. E Jesus entra numa conversa teológica com aquela mulher para libertá-la das suas prisões religiosas. E aqui Jesus Cristo já está conversando com os judeus. João capítulo 5, João capítulo 6, João capítulo 7, especialmente o 8. Ele está entrando em debates com a liderança religiosa de Israel. Aqueles homens que, mais velhos inclusive, que pela sua experiência religiosa achavam que já sabiam tudo, e eles estavam diante de um moço. Jesus tinha 31, 32 anos aqui, e eles estavam diante de um moço que mostrava bastante conhecimento, mas mostrava também muita autoridade no que falava, e eles estavam incomodados com isso. E Jesus Cristo está aqui em João capítulo 5, confrontando esse tipo de gente, esses líderes religiosos, que tinham uma postura bastante diferente do que o Evangelho ensina, embora eles eram os líderes da religião. Jesus Cristo vai falar para eles, a partir do versículo 31 aqui, ele está falando sobre, eu vou ler aqui, a partir do versículo 31. Se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido, mas há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, o João Batista, e ele falou sobre mim, ele testemunhou da verdade. Não que eu busque um testemunho humano, mas eu menciono isso para que vocês sejam salvos. João era como se uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com essa luz. Vocês olhavam para João Batista e até acreditavam nas coisas que ele falava. Aí versículo 36, Jesus dizendo, eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para realizar e para concluir, e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, e nem a sua palavra habita em vocês, pois vocês não creem naquele que me enviou. Especialmente agora o versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas eu conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem vocês põem as suas esperanças. Se vocês crescem pelo menos em Moisés, creriam em mim também, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que vocês não creem no que ele escreveu, como crerão
no que eu digo. Se você abrir a sua Bíblia depois, enquanto eu estiver falando, inclusive por curiosidade, em João capítulo 8, você vai ver Jesus tendo um diálogo ainda mais duro com esses mesmos homens a respeito de Abraão. Porque Jesus diz que se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, disse Jesus em João 8. Porque Abraão viu os meus dias e creu em mim. Naquele instante os desreligiosos disseram: quem é você para falar de Abraão desse jeito? Você nasceu agora, sabemos quem você é. Você fala de Abraão desse jeito? E Jesus fala: eu sou antes de Abraão, porque eu sou o Deus verdadeiro. E nesses debates que Jesus Cristo estava tendo com esses homens, algumas coisas estão em questão aqui que eu quero refletir com os irmãos hoje de manhã. A primeira coisa é que Jesus Cristo faz uma afirmação muito importante: quem traz vida sou eu, e quem vem a mim encontra a vida. Ele fala isso no versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque acham que nelas vocês encontram vida, na própria Bíblia. Mas vocês não vêm a mim para encontrar vida. Primeira informação importantíssima é que nós vamos a Jesus, e nós, os que estamos buscando Jesus, e nós, os que cremos em Jesus, nele encontramos vida, não encontramos morte. Não encontramos peso, não encontramos legalismo, não encontramos religiosidade, não encontramos nada falso, nada vazio de sentido, nada aprisionador. Nós encontramos vida. Em Jesus só há vida. Portanto, se uma prática religiosa e uma prática de igreja, por algum momento da sua história, tem causado mais morte do que vida, tem uma notícia para dar para os irmãos: nós não estamos andando atrás de Jesus. É a minha palavra, meu tempo de estudo aqui nesta igreja durante o ano, que eu espero que a gente consiga fazer toda a nossa agenda aqui durante o ano, já começa com essa palavra de exortação para esta igreja, a qual venho visitar e venho pregar já faz um bom tempo. Alguém me lembra aqui quantos anos já faz isso? 5 anos? Já 6 anos? Mais do que isso? Então, há pelo menos esse tempo todo eu tenho vindo aqui, tenho pregado aos irmãos, tenho ouvido as histórias, tenho acompanhado as transições pastorais, inclusive, dos irmãos, tenho andado junto com alguns dos irmãos, e é muito importante que eu exponha o meu coração aos irmãos e diga aqui que se nós queremos renovar e viver uma nova fase, um novo tempo aqui nesta igreja, nós precisamos prestar muita atenção a que tipo de resultados a nossa espiritualidade tem produzido, que tipos de resultado a nossa igreja tem produzido, que tipos de experiência nós temos vivido como irmãos aqui dentro. Porque senão são experiências de vida, salvação, restauração, consolo, amizade, abrigo, acolhida, então nós não estamos indo atrás de Jesus. Porque em Jesus nós não encontramos guerra, confusão, tumulto, nós não encontramos brigas, nós não encontramos afastamentos, nós não encontramos rejeição, nós não encontramos expulsão, nós encontramos vida. E nós precisamos então refletir sobre a nossa experiência. Talvez a primeira coisa que precisamos fazer, que sei que muitos irmãos já têm feito, é dobrar nossa alma, ajoelhar nosso coração diante de Deus, dizendo: Senhor, queremos vida e não morte. Senhor, queremos união e não briga. Senhor, queremos receber de volta aqueles que se afastaram porque estão tristes e machucados. Aliás, em Jesus nós encontramos as pessoas que com o coração dobrado diante de Jesus estão em busca dos seus irmãos que estão magoados e feridos e entristecidos. É em Moisés e Abraão que nós encontramos, especialmente em Moisés que nós encontramos, nos seguidores de Moisés que nós encontramos, o rigor daqueles que expulsam em nome de Deus. Em Jesus nós encontramos aqueles que andam várias milhas para buscar aqueles que estão sofrendo. É um desafio desta igreja buscar aqueles que estão magoados e sofridos e que foram afetados diretamente em sua alma, na sua vida, na sua fé, no seu ambiente familiar. É responsabilidade, porque em Jesus nós encontramos vida e não morte. Aqueles que são seguidores de Jesus e uma igreja de Jesus Cristo é uma igreja que busca a vida, que encontra a vida em Jesus Cristo. Acontece que Jesus está falando isso num contexto em que a religião predominante ela era
extremamente legalista, extremamente formal, cheia de rituais e liturgias que colocavam um peso religioso sobre o povo. Jesus está falando isso, confrontando uma estrutura religiosa que era o judaísmo, que era baseada nos ensinos de Moisés, na lei de Moisés, mas que não estava baseada no espírito da lei das palavras de Moisés, e sim baseada na tradição que essa própria liderança havia inventado, tentando interpretar os textos de Moisés e aplicar no meio do povo. Era uma geração extremamente, talvez, provavelmente, foi a geração mais legalista de todo o judaísmo. De todo o judaísmo, até os dias de hoje. Provavelmente aquela geração tenha sido a geração que mais se apegou a leis que não têm sentido, a tradições humanas que não têm sentido, a experiências religiosas que eram vazias, que só repetiam rezas e mantras. Talvez tenha sido a geração mais vazia de Deus, embora tenha tido maior densidade religiosa de todos os tempos do judaísmo. Jesus está inserido nesse contexto e nessa turma. E ele fala claramente o seguinte: vocês leem a Bíblia em detalhes profundos, vocês olham para as vírgulas e para os pontos, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Essa era uma das marcas daquela geração e de líderes daquela geração. Eles estudavam a Bíblia sim, eles sabiam de cor todos os textos do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naqueles dias. Eles não tinham o Novo Testamento, eles tinham o Antigo Testamento, que é o que você tem hoje aí. O mesmo Antigo Testamento, igualzinho. Eles liam e reliam e viam os detalhes e conheciam cada história, conheciam cada palavra, conheciam cada vírgula dos discursos de Moisés, conheciam cada vírgula da história de Abraão, conheciam tudo. Estudavam cuidadosamente essas coisas todas. Mais do que isso, eles cumpriam rituais à risca. Eles cumpriam rituais de culto, de encontro, de festividade à risca. Eles festejavam todas as festas simbólicas religiosas de Israel. Não havia uma que eles deixavam de lado. Eles faziam como nenhum momento da história se fez. Durante toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, por muitos momentos o povo se dispersou muito dos centros religiosos. O povo vivia uma vida secular. Era como a gente diz hoje na nossa cultura, que fulano é católico não praticante, não é isso? A gente não diz essas coisas? Hoje em dia existe o evangélico não praticante também, porque a cultura evangélica é só uma cultura religiosa na nossa sociedade, nada mais do que isso. Existe também já o evangélico não praticante, aquele que se diz evangélico, mas não vive próximo da igreja, na fé e tudo mais. Existia naqueles dias, em muitos tempos anteriores, o judaísmo não praticante. Durante muito tempo na história de Israel, em alguns momentos da história, o judaísmo era apenas uma informação histórica, uma informação que estava num livro, mas não era a prática do povo. Já naqueles dias de Jesus, não. Era a prática. Eles festejavam todas as festas, guardavam todos os sábados, praticavam todos os jejuns, se vestiam adequadamente, iam ao templo sempre que tinham que ir, praticavam todos os rituais, todos os sacrifícios, como em nenhum momento outro da história. Se você ler e acompanhar o desenvolvimento religioso de Israel, você teria que dizer o seguinte: o momento de luz de Israel era o momento daquela geração que vivia, em que Jesus Cristo vivia. Foi um momento de auge da história religiosa de Israel. Para você ter uma ideia, havia tanta força religiosa, a religião era uma força tão poderosa em Israel e na sua relação com o Império Romano, que havia 3 sacerdotes, sumos sacerdotes nos dias de Jesus. Só podia ter um, só um, era o sumo sacerdote, mas nos dias de Jesus havia 3, porque eles davam seus cambalachos religiosos lá e políticos, faziam seus arranjos, e eles colocaram 3 caras. Sabe por quê? Porque era tanta religião, era tanto sacerdote religiosamente bom, que não dava para dispensar. Colocaram 3 da mesma família, fizeram um conluio político, dividiram, porque não dava para um só fazer, porque é muita gente boa, é muita gente religiosa. Tamanha era a força religiosa que havia naqueles dias.
eles praticavam todas as festas, eles guardavam todos os sábados, eles liam a Bíblia, eles tinham sacerdotes, os seus sacerdotes eram respeitados pelo povo e pelo Império Romano. O governador, o rei de Israel, que ele era uma espécie de secretário do imperador, ele cuidava das coisas do Império Romano, mas governava Israel, era um judeu que governava Israel em nome do Império. Este homem não fazia nada sem estar diretamente ligado e sem ter a permissão do sacerdote. A religião naqueles dias estava completa. Em nenhum momento da história viu-se isso. O templo, o segundo templo, já tinha sido reconstruído e era lindo. Era mais bonito e mais suntuoso que o primeiro templo de Salomão. Tinha um templo, religião, estrutura, sacerdócio, respeito, as escrituras, como em nenhum momento houve. A Bíblia, o Antigo Testamento, foi sendo recolhida durante toda a história do povo de Israel. Quando chega nos dias de Jesus, eles tinham o Antigo Testamento completo, aliás, traduzido do grego, o que era uma coisa extraordinária. Quem já pesquisou minimamente como é que se faz uma tradução da Bíblia para o português, descobre que se leva 10, 15, 20 anos nos dias de hoje para você fazer uma tradução nova. Pegar as línguas originais, pegar o inglês, pegar o alemão, fazer uma tradução baseada em todos esses textos, com tantas traduções que a gente tem no mundo. Se alguém tentar traduzir a Bíblia hoje para o português, uma nova tradução, a Bíblia na linguagem de hoje, que saiu no final da década de 90, ela demorou 10 anos para ser feita. 10 anos. Com homens estudiosos do mundo inteiro. Bom, Israel tinha o Antigo Testamento em hebraico e tinha o Antigo Testamento em grego. Inteirinho. O templo, a Bíblia, os sacerdotes, os rituais, os sacrifícios, as liturgias, o respeito do povo, as leis, os sábados, os jejuns e tudo. E Deus vira para aquele pessoal e fala: vocês não têm vida. Vocês só têm religião. Vocês não têm vida. Vocês conhecem tudo da lei, mas a lei não traz vida. Vocês sabem tudo de Moisés, mas Moisés não traz vida. Vocês estudam a Bíblia com um rigor dos mais estudiosos e mestres de toda a história, mas vocês não têm vida. Vocês conhecem, vocês fazem cultos, missas, rezas, orações, mas vocês não têm vida. Vocês fazem tudo em nome da religião. Vocês condenam, vocês fazem mal, vocês protegem a lei, vocês têm um rigor. Aquele pessoal, aqueles fariseus, eles tinham um rigor de proteção à lei, não à pessoa. Era muito interessante que o grupo mais importante da religião de Israel nos dias de Jesus era o grupo dos fariseus, que é quem Jesus Cristo mais confronta. É quem Jesus Cristo mais confronta no Novo Testamento. Esses fariseus, eles surgiram com uma das melhores intenções possíveis. No exílio do povo dos judeus, do Reino do Sul, no tempo do exílio, em que o povo estava na Babilônia, totalmente disperso, o povo não tinha mais templo, porque o templo tinha sido destruído, o povo não tinha acesso à religião, porque uma vez que o templo foi destruído, as pessoas não tinham onde adorar, não tinham o que fazer, estavam dispersas, e alguns homens redescobriram a lei, redescobriram o Antigo Testamento que eles tinham à época, e começaram a ler o texto de novo, e começaram a ver as mensagens do Antigo Testamento. Esses são os fariseus, essa é a origem dos fariseus. E eles começaram a perceber uma narrativa do Antigo Testamento que dizia, em muitos textos, o seguinte: todas as vezes que o povo obedece a Deus, através dos mandamentos, o povo prospera. Mas sempre que o povo se afasta de Deus, o povo sofre. Eles foram ler a história dos reis e viram isso. E você pode ver isso facilmente lendo Samuel, Reis e Crônicas. O rei era fiel ao Senhor e ele governou por 30 anos e o povo prosperou. Quando ele saiu, entrou um rei ruim, que era distante do Senhor, e levou o povo a praticar maldades. Está certo? Essa narrativa está ali. Quando os fariseus redescobriram a lei, leram aquilo, eles disseram o seguinte: precisamos ensinar o povo a guardar a lei, para que o povo, guardando a lei, para que toda a nação, guardando a lei, não seja punida pelo Senhor. Precisamos fazer isso, precisamos ensinar a lei. E eles começaram a se debruçar nas Escrituras, ensinar a lei para o povo. Nesse momento nasce a sinagoga, que é uma estrutura religiosa que existe em Israel nos dias de Jesus,
que é um centro de estudo da Torá, um lugar de estudo e interpretação da Torá. Eles começaram a ler e começaram a trazer as suas tradições de lei. O povo tem que seguir a lei, o povo tem que seguir a lei, o povo tem que seguir a lei. Na melhor das intenções, para que o povo seguindo a lei não vivesse a condenação de Deus. Aí, o que acontece ali naquele período histórico é que o povo os líderes religiosos começam a olhar para a fé do povo e começam a querer controlar a fé das pessoas para que eles não deixem de cumprir a lei, e eles começaram a criar novas exigências legais e medos no coração das pessoas para que essas pessoas não se afastassem da lei. Um exemplo foi que em todo o Antigo Testamento, no reino de Israel, na lei de Moisés, existia um princípio de um jejum anual. Uma vez por ano, toda a nação deveria jejuar e oferecer um sacrifício no templo. É o dia, até hoje, Israel, com adaptações óbvias, mas Israel, toda a nação e todo Israel que estiver espalhado pelo mundo, todo israelita que segue a religião, tem o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão, é o dia em que um judeu, até hoje, como existia desde o Antigo Testamento, vai a um templo, vai a uma sinagoga e oferece um jejum a Deus e um sacrifício a Deus. Naqueles dias do sacrifício de animal, hoje não mais. E naquele dia, todo o povo em jejum, oferecendo aquele sacrifício, estava dizendo para Deus que se arrependia de seus pecados e que aquele animal sacrificado carregava sobre si os pecados do povo. Bom, nós sabemos a história do Novo Testamento. João Batista vai nos dizer em João capítulo 1 que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é quem? Jesus Cristo. Toda a lei do Antigo Testamento acabou em Jesus, tanto essa também. Agora acontece que aqueles fariseus, 400 anos antes de Jesus chegar, começaram a perceber o seguinte: esse povo não está jejuando, esse povo não cumpre a lei, esse povo é desobediente, esse povo não faz o que tem que ser feito. Esse povo é assim. E se esse povo não jejuar pelo menos uma vez por ano, Deus vai nos punir. Então, para que o povo jejue pelo menos uma vez por ano, nós vamos fazer o seguinte: vamos definir 2 datas de jejum no ano. Se o povo for tão sem vergonha que faltar em um, vai no outro, quem sabe. Põe uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. E a gente faz uma pressão para o povo jejuar 2 vezes. Jejuar 2 vezes, porque se pelo menos quebrar uma, a outra eles fizeram. A situação foi, as tradições foram se desenvolvendo, que uma vez por ano se tornaram 2, 2 vezes por ano se tornaram 4, 4 vezes por ano se tornaram 1 vez por mês, 1 vez por mês se tornou 1 vez por semana. Quando chega nos dias de Jesus, a lei, a tradição de Israel, dada pelos fariseus, dizia que um bom judeu tinha que jejuar 2 vezes por semana, era obrigado. Inclusive, se você notar no Novo Testamento, eles criticam Jesus e os seus discípulos de não jejuar. Isso é só um exemplo. Nos dias de Jesus Cristo, a religião de Israel era tão comprometida com a lei que eles cumpriam a lei sem nenhum significado, só por invenções humanas, por tentativa de controle da fé. Então Jesus Cristo chega para essas pessoas e diz: vocês cuidam, vocês estudam a Bíblia, vocês estudam a Torá, vocês leem Moisés, vocês guardam tudo, mas vocês não vêm a mim para encontrar vida. Vocês não vêm a mim para encontrar vida, vocês não vêm a minha palavra para encontrar vida. Qualquer igreja hoje corre o mesmo risco em que Israel correu na sua relação com Jesus. Qualquer igreja, qualquer um de nós aqui, qualquer igreja de Jesus Cristo, pode amar mais as suas tradições do que o próprio Jesus. Pode amar mais a sua história, a sua teologia do que o próprio Jesus. Qualquer igreja pode amar mais a lei de Moisés do que o próprio Jesus. Qualquer igreja pode amar mais os seus costumes do que o próprio Jesus. Qualquer igreja pode fazer, e corre grande risco de fazer, e muitas fazem. Qualquer igreja pode ter um apego maior aos seus cultos, às suas rezas, às suas tradições,
aos seus costumes, ao seu jeito de ser, à sua teologia, à sua interpretação, às suas leis, do que é Jesus. E quando uma igreja faz este caminho de se apegar mais a estas coisas todas e deixar Jesus de lado, ela não tem vida, ela tem morte. Ela pode usar o nome de Jesus, ela pode se reunir todo domingo, ela pode fazer muitas coisas. Ela pode estar cheia de gente. Ela pode ter um programa maravilhoso para muita gente ver. Mas se ela não vai a Jesus para encontrar vida, ela encontra morte na religião, inclusive a religião que é feita em nome de Jesus. Quando é que isso acontece? Isso acontece, em primeiro lugar, quando a igreja lê a Bíblia sem Jesus. É isso que ele está falando aqui. Vocês leem a Bíblia sem mim. Vocês leem a Bíblia cuidadosamente, mas vocês não me colocam no estudo de vocês. Eu não sou o filtro que vocês usam para ler as Escrituras. As Escrituras vão gerar morte em você. Toda vez que a igreja lê a Bíblia sem Jesus, toda vez que a igreja lê a Bíblia sem ter Jesus como centro da leitura, ela cria morte na sua teologia e não vida. É simples assim. Jesus é mais importante que Moisés, Jesus é mais importante que Abraão, Jesus é mais importante que Isaías, Jesus é mais importante que Davi, Jesus é mais importante que Paulo, Jesus é mais importante que Pedro, Jesus é mais importante que Judas. Jesus é mais importante do que a Bíblia. Eu queria que você ouvisse isso de mim essa manhã aqui. Jesus é mais importante do que este livro. Isso aqui é só um livro. Esse é um livro que aponta para Jesus. E se você não está vendo em Jesus nesse livro, esse livro não serve para nada. Isso aqui é só um livro, isso aqui é um caderno, ó, eu posso pisar nele, isso aqui não tem poder nenhum, eu não preciso respeitar essas folhas. Eu me lembro quando eu era criança, que eu tinha um desejo muito grande de estudar a Bíblia. Tinha meus 10 anos de idade, eu pegava a minha Bíblia e fazia muito parecido com o que eu fiz, que eu faço hoje em dia. Se você ver minha Bíblia, você vai ver uma Bíblia bastante maltratada. Eu maltrato bastante o meu texto. Eu pegava a minha Bíblia e escrevia, e anotava coisas no texto, na folha. E eu tinha um tio que tinha muito pudor religioso, sem sentido nenhum, obviamente, um homem que tinha bastante pudor religioso, e que dizia para mim assim: você não pode fazer isso com a Bíblia, arriscar a Bíblia, você está desrespeitando a palavra de Deus. Eu não desrespeito a palavra de Deus quando eu faço isso. Eu desrespeito a palavra de Deus quando eu leio a Bíblia sem Jesus e aplico minhas leis, meus costumes, minha ética, dizendo que é em nome de Deus. Eu desrespeito a palavra de Deus quando desrespeito Jesus de Nazaré, a vida, a salvação, a reconciliação, o amor, a graça e o perdão. Isso aqui é só um livro que eu espero que o seu livro estrague a cada 6 meses e 1 ano, de tanto que você lê que você tem que jogar ele fora para pegar outro, porque isso aqui é só papel. A palavra de Deus é Jesus, que foi revelada neste livro. O amor que você tem que ter por este livro é somente porque este livro revela Jesus Cristo para nós. Toda vez que a igreja lê a Bíblia sem Jesus, ela está fazendo o que Jesus Cristo falou nesse texto. Toda vez que a igreja tenta interpretar a Bíblia sem Jesus, ela está gerando morte e não vida. Tire Jesus da Bíblia, e esse livro que você tem aqui é um dos livros mais complicados e hostis e que pouco revelam sobre Deus no mundo. Tire Jesus da Bíblia, vá para Moisés, fique só com Moisés, fique só com o Antigo Testamento na sua mão, e você vai ver que tragédia que você tem aqui. Há 1 mês atrás, nem isso tudo eu acho, você sabe muito bem, 3 homens, 3 terroristas marginais e bandidos em nome de Deus entraram num jornal e mataram 12, foram 12? Não foram? 12 jornalistas, simplesmente porque esses jornalistas, usando a liberdade que o país lhe permite usar, faziam charges a respeito da religião destes homens. Esses homens, incomodadíssimos com a sua religião, achavam que, em nome do seu Deus, podiam matar. Você não mexe, você não fala mal do meu Deus, porque se você fala mal do meu Deus, eu te mato. Em Jesus Cristo a gente vê diferente. Em Jesus a gente vê gente falando mal dele e ele morrendo por essas pessoas. Em Jesus,
quando difamaram Jesus, ofenderam Jesus, agrediram Jesus, cuspiram em Jesus, enfiaram estacas em Jesus, quando ridicularam Jesus, ele morreu por essas pessoas e fez a seguinte oração: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Um bom religioso deveria orar por jornalistas que ofendem sua fé, dizendo: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão falando. Mas a religião não faz dessas, a religião cria gente louca, e aqueles 3 homens resolveram matar os jornalistas. Não é isso? A gente olha para isso e fala, são muçulmanos, os muçulmanos fazem isso mesmo. Isso é religião muçulmana. Tá bom, pega a sua Bíblia, tira Jesus dela e volta para o Antigo Testamento e me diga se o Deus que está escrito no Antigo Testamento, sem ser interpretado à luz de Jesus, não é um Deus cruel que manda matar mulheres e crianças em guerra. Está escrito ou não está escrito na sua Bíblia, ou você não leu? Tira Jesus da Bíblia e fica só com Moisés para você ver o que é. Tira Jesus da sua leitura e vá ler a Bíblia. Você vai ver que é um livro completamente confuso. Ora, você encontra coisas no Antigo Testamento. Se você tirar Jesus, inclusive, de verdade da sua interpretação, e ficar com o Antigo Testamento, e ficar com as leis, e ficar com os textos aleatórios, e começar a interpretar a Bíblia à revelia, do jeito que você quiser, você vai ser sempre incoerente, sempre, porque algumas pessoas dizem, está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, que nós devemos entrar no templo e adorar a Deus, não sei o quê. Aí você gosta do Antigo Testamento porque fala de templo e você quer que as pessoas respeitem o templo, que é só um prédio, mas que para você é o templo, porque está escrito no Antigo Testamento. Daqui a pouco você vai querer que as pessoas se vistam quase com aquelas roupas do Antigo Testamento para poderem ministrá-lo aqui, porque senão será desrespeitoso, porque está no templo, no templo a gente dá o dízimo. Tá bom, está ótimo, gostei, você abriu a Bíblia do jeito que você queria, leu o Antigo Testamento do jeito que você queria, então eu te pergunto, cadê o seu cordeiro, o seu boi? Por que você não matou lá na frente, antes de entrar no templo? Por que você não fez isso? Está lá no Antigo Testamento também. Ué? Por que a gente faz isso? Porque a gente lê a Bíblia sem Jesus e lê como convém. A gente vai para a Bíblia sem Jesus e vai para apoiar as nossas próprias ideias, os nossos próprios pensamentos. Aí, a sua interpretação a respeito de quem é a mulher, do que a mulher tem que fazer na igreja ou não, do que a mulher tem que fazer em família, vai ser completamente perdida e só vai gerar morte. Você tirou Jesus da leitura. Se você tirar Jesus da leitura, a mulher na Bíblia é um ser de segunda categoria que deve obedecer a um homem sem questionar nada. Tira Jesus da Bíblia e a mulher é só uma pessoa de segunda categoria, como fez muitas vezes o cristianismo em toda a sua história e como faz muita igreja ainda hoje. Tira Jesus da Bíblia. Aliás, tire Jesus da Bíblia e você tem direito à escravidão. Porque a Bíblia está cheia de histórias de escravidão. Tire Jesus da Bíblia e apoie a escravidão, que foi o que os nossos irmãos batistas, os nossos pais batistas, você que ama tanto dizer que sou batista, está perdido. Para de dizer um pouco. Porque os nossos pais batistas foram escravagistas na América do Norte, acreditando que estavam fazendo em nome de Deus. Escravizaram africanos na América do Norte em nome de Deus. O povo mais escravagista da história dos Estados Unidos é o povo batista. Inclusive, alguns deles que vieram ao Brasil no início para abrir as primeiras igrejas batistas eram escravagistas aqui. Mas tem gente que ama mais o batista do que Jesus, ama mais ser batista do que ser de Jesus e não consegue fazer autocrítica. Não consegue fazer autocrítica histórica, não consegue ver a vida e perceber que durante toda a história do cristianismo, muitas vezes a igreja se afastou do Evangelho por amar mais as suas tradições e as suas leituras bíblicas que não tinham Jesus como centro de todas as coisas. É Jesus quem diz isso aqui nesse texto. É Jesus quem se aproxima de nós, que dizemos que o seguimos, e diz o seguinte: eu é que gero vida. Eu sou a interpretação final de todas as coisas. Eu tenho a palavra final. É a minha palavra que vocês têm que ouvir. Eu interpreto Moisés porque eu sou maior que Moisés, porque Moisés só me viu. Moisés é muito pequenininho. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Uma frase minha
e interpreta 10 capítulos de Moisés, porque eu sou a palavra. Os evangelhos, a palavra de Jesus registrada nos evangelhos são o centro da Bíblia. Eu não posso ler nenhum texto bíblico sem voltar para Jesus Cristo na minha leitura. Simplesmente é assim. Nós precisamos rever a maneira como aprendemos e ouvimos a Bíblia, como ensinamos a Bíblia e como aplicamos a Bíblia. Todos os irmãos, se entenderem essa questão simples, dessa abordagem que Jesus Cristo faz, todos os irmãos podem e devem ser como que aqueles que julgam o que é falado e ensinado a partir de Jesus Cristo. Deixa eu ver se esse pastor está ensinando, está em Jesus. Não, está só em Moisés. Então não interessa. Deixa eu ver o que esse pastor está falando. Está muito baseado só na polêmica do Paulo. Só Paulo. Mas como é que Jesus viu isso? Porque senão a gente não vai sair daqui. Não vai. Porque ora o Paulo fala para as mulheres que elas são missionárias maravilhosas que ganham o mundo para Cristo e são muito importantes no seu ministério. Outra hora ele fala, eu não quero que as mulheres falem na igreja e que perguntem para o marido. Então as moças solteiras e que já são viúvas ou divorciadas, olha, vocês não podem falar para ninguém, nem para o marido vocês podem perguntar, vocês vão morrer na dúvida. E curiosidade para a mulher é um inferno, não pode. Tem para alguém para perguntar. E o Paulo vem com uma dessa lá, não pode falar na igreja e só pode perguntar para o marido. Que situação! Como é que você resolve isso? Não resolve. Sabe o que a gente fica fazendo? A gente pega o texto quando nos convém. Quando a gente quer falar que as mulheres têm que ficar quietas porque nos convém, a gente vem e lança o texto e fala, as mulheres têm que ficar quietas. Nem sabe por que está falando, nem explica o que está lendo, não fala nada, não entende nada, não olha para o mundo, não olha para o lado, é legalista, é morto e só gera morte. Se a gente entra numa discussão a respeito das janelas do templo da Igreja Batista Memorial, não pode ser assim, tem que ser vitral. Eu abro o texto do Antigo Testamento de Salmos, o templo do Senhor, não vai para Jesus, não lê Jesus dizendo que Ele é o templo, que não tem templo de pedra, portanto não importa se a janela é preta, amarela, roxa, se tem vitral austríaco, não importa. Não importa, isso aqui é só prédio. Ah, que bonito, inclusive o prédio de vocês é muito bonito, parabéns, porque tem que ser bonito pelo menos. Se for sujo, feio, só mostra o que está na alma. Isso é arrumadinho, é isso mesmo. Mas que, pelo amor de Deus, seja no limite do bom senso, porque isso aqui é só prédio. Só prédio. Já pensou? Aqueles que estão diante do sacerdote do templo estão assustados, podem se assustar com o pastor pregando de camisa polo na frente do púlpito e não lá em cima. Porque tem igreja que ensina, inclusive, que isso aqui é o lugar da mulher. A mulher pode ensinar aqui, não pode ensinar lá. E está no templo. Vai ficar chocado. Por que faz isso? Por que lê a vida desse jeito? Por que faz isso? Porque não vai a Jesus para encontrar a vida. Vai à Bíblia para bancar suas próprias teimosias, suas próprias ideias retrógradas, seu próprio machismo, sua própria ética, moralidade, seus próprios interesses. São aqueles homens, mulheres, gostam de abrir a Bíblia e falar lá, os filhos não podem desobedecer os pais, está escrito na Bíblia, cuidado, você tem que manter os filhos à risca, você não pode deixar seu filho fazer nada. É claro que os filhos têm que obedecer ao pai, os filhos já sabiam disso, sempre souberam, mas essas pessoas não conseguem ler a vírgula na própria frase, não precisa nem ficar fazendo um passeio pela Bíblia inteira. Efésios capítulo 6 que diz, filhos obedeçam seus pais, tem uma vírgula que diz o quê? Pais, não irritem seus filhos. Eu sei que tem um monte de filho irritado aqui nessa igreja, magoado, ofendido, sofrido por pessoas, por pais e avós, por gente que deveria estar acolhendo os mais jovens e ajudando nos seus caminhos, e irritou, agrediu, ofendeu, e fica dizendo, os jovens são rebeldes, os jovens não obedecem. Quem sabe vocês que dizem isso não são os que irritam os jovens, machucam, ofendem e abandonam. Mas por que a gente não vê essas coisas? Porque a gente não vai à Bíblia para encontrar Jesus e para encontrar a vida. A gente vai à Bíblia para encontrar
às nossas próprias vontades, teimosias e desejos. Irmãos, igrejas que leem a Bíblia, que fazem cultos, que conhecem a lei, que conhecem a Bíblia, fazem essas coisas, existem muitas, todo quanto é lado. Igrejas que têm Jesus como o centro de tudo, que estão sempre em mutação por causa de Jesus, são poucas. Pessoalmente, para a igreja, para cada um de nós, eu queria dizer o seguinte: você só consegue manter Jesus no centro da sua fé quando você sempre coloca em dúvida o que você entende. Porque senão o centro da sua fé vai ser o que você entende e não Jesus. Eu sempre tenho que entender uma coisa nova. Eu sempre tenho que aprender diferente. Eu sempre tenho que rever o que eu entendi. Porque o mundo muda, as coisas mudam, e o que não muda é a palavra de Jesus, mas inclusive os costumes da Bíblia têm que mudar. E mudam mesmo. O que não muda é o princípio espiritual, mas a aplicação muda o tempo inteiro. Portanto, eu tenho que desconfiar do que eu creio e do que eu penso a respeito dos meus costumes, das minhas leis, da minha leitura. Porque nós seres humanos somos assim mesmo, mutáveis. Há 40, 50 anos atrás, era muito simples. Você entrava numa igreja evangélica, os bancos eram todos iguais em qualquer igreja batista que você fosse no mundo todo. Você encontrava um instrumento musical que a gente chamava de santo, que era o piano, acompanhado do outro santo, que era o órgão. Era quase a Santíssima Trindade: o piano, o órgão e o cantor cristão. A gente podia fazer um culto batista muito facilmente há 40 anos atrás, em nome do cantor cristão, do órgão e do piano. Amém. É certo? Era o que a gente fazia. Era muito simples, muito fácil, ninguém falava nada. De repente, esses jovens problemáticos que dão trabalho para a igreja começaram a querer cantar suas próprias canções e não as canções dos seus avós. Mas alguém disse que eles não tinham direito, porque só a canção dos avós era sagrada. A canção dos netos não era. Eles queriam só cantar suas próprias canções do seu jeito, falar as coisas com a sua linguagem, não com a linguagem dos seus avós. Mas eles não tinham direito, porque eles estavam quebrando um código sagrado. Só um exemplo do que a igreja é, do que a igreja tem que fazer. O que é sagrado? O cântico com o violão ou o piano com a música do cantor cristão? Desculpa, com todo respeito, se você me fizer essa pergunta, se você tem essa preocupação ainda, é só porque você ama mais o Moisés do que a Jesus, ama mais as tradições do que o Evangelho, que não tem nada sagrado em nenhum ritmo musical. Sagrada é a expressão de um povo, de uma geração, em louvar a Deus e contar para as pessoas quem Deus é. Só isso que é sagrado. Que instrumento, que banco, que formato de templo. Eu já vi igreja batista brigando, as pessoas quase arrancando cadeira do chão para brigar em assembleia, porque o culto de quarta-feira ia mudar para quinta-feira. A igreja batista não pode mudar o culto da quarta-feira. Sabe o que é isso? Morte. Você pode dar o nome que você quiser. Isso só é morte. Porque a vida está em Jesus. A vida está em Jesus. O que mais eu diria para os irmãos? Leiam a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Interpretem a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Apliquem a Bíblia a partir de Jesus Cristo. Hoje à tarde, na nossa clínica de aprofundamento aqui, eu pretendo ajudar os irmãos que ensinam, que desejam ensinar, que gostam de estudar, a gente ver mais na prática ainda como é que a gente vê a vida, a Bíblia através de Jesus e a vida através de Jesus. Como é que a gente vai a Jesus para encontrar vida enquanto lê a Bíblia? Como é que a gente continua lendo Moisés, mas não perde Jesus de vista? Como é que a gente faz isso? Porque é fundamental para uma igreja saber ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e aplicar a Bíblia a partir de
Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente continue hoje à tarde e hoje à noite celebrando esse dia aqui. Agora, Marta dirige como for melhor.